mas não é inofensivo. Abra sua Bíblia para mim no capítulo 4 de Gênesis. Abra sua Bíblia no capítulo 4 de Gênesis. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 1. O capítulo 4 de Gênesis, o versículo 1, não se lê somente o versículo 1 para entender, se lê o versículo 2 junto. Então, na tradução do hebraico, na língua hebraica, não existe essa divisão de o capítulo e os versículos, é um texto só. Mas aqui para nós, até para que nós pudéssemos ter uma condição melhor, eles nos colocaram os versículos. No meu texto diz assim: coabitou o homem com a mulher, com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2 diz assim: depois deu à luz a Abel, seu irmão, e Abel foi pastor de ovelhas. Veja, queridos, até aqui parece ser algo normal aos olhos do homem, dentro de uma percepção humana. Eu acho que poucas pessoas conseguem ver alguma coisa diferente dentro dessa situação, e você só vai ter o conhecimento do que está acontecendo nesse capítulo 4, quando você começa a pesquisar a palavra de Deus para trazer o entendimento. O texto está dizendo para nós no capítulo 4 que ela adquiriu do Senhor, com o auxílio do Senhor, um filho por nome Caim. Bem, ela teve auxílio de Deus. Ela não disse que Deus, quem está me ouvindo ainda, diga amém. Amém. Ela não disse que Deus deu a ela um filho. Ela está dizendo que ela adquiriu, por auxílio de Deus, um filho, e deu o nome do filho Caim. Mas logo depois nasce uma outra criança por nome de Abel. Até aqui, que interessante. Duas crianças. Aí eu posso dizer então que desse fruto aconteceu de nascer crianças gêmeas, Caim e Abel. Mas entenda, quando eu fui ler a genealogia de Adão, eu percebi que houve uma grande falha e descobri que tem um problema entre esses dois irmãos. Por quê, pastor? Como Deus disse para o homem crescer, multiplicar, povoar a terra, então Deus deu ali o início de que tudo procederia daquele casal. Não haveria condição nenhuma deles terem um relacionamento, e toda vez que eles tivessem um relacionamento dentro do período que Deus determinasse, haveria semente, haveria crescimento de crianças, nasceriam crianças. Eles foram os primeiros seres que trouxeram a humanidade para a terra. Eles eram o portal, ou seja, Eva era o portal para trazer seres para essa terra, para que Deus pudesse fazer o seu plano para nos perdoar, para fazer de nós o seu sacerdócio santo. Então, nasce Caim e logo depois nasce Abel. Agora, alguém pode abrir para mim com muita atenção, com muito cuidado, o capítulo 5 de Gênesis. Capítulo 5 de Gênesis, irmãos, acompanha, porque eu vou falar de algo para você aqui muito interessante. Gênesis capítulo 5, Gênesis capítulo 5, versículo, vamos no versículo 1, olha isso, acompanha aí. Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem.
a semelhança de Deus o fez. Verso 2: o homem e a mulher os criou, e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, tanto o homem como a mulher são Adão. É Adão. O nome do homem, o nome da mulher é Adão, porque quem deu esse nome foi Deus. O homem que chamou, essa é a carne da minha carne, osso do meu osso, mulher, Eva. Por quê? Porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Mas continuamos no texto. Viveu Adão 130 anos e gerou, o que é que está escrito aí? E gerou o quê? E gerou o quê? Não ouvi, igreja, pode todo mundo dizer, e gerou o quê? Um filho. Um filho. A sua imagem conforme a sua semelhança conforme a sua imagem, e ele chamou de quê? Ué, então Adão só teve um filho. E qual é o nome do filho? Cadê Caim? Cadê Abel? Como Eva estava pura e sobre ela havia uma palavra de crescer e multiplicar, então nós entendemos que alguma coisa aconteceu para que ela pudesse ter 2 atos sexuais e 3 gravidez. Só houve 2 atos sexual e ela teve 3 filhos. E aí é o que os pastores de hoje e de outrora, e poucos tiveram de Deus o entendimento, jamais iria nos falar se não for por intermédio da revelação. E aí nós conseguimos entender que na genealogia, e se você for acompanhar as genealogias, todo filho primogênito, ele é falado. Você pode ter 3, 4, 5 filhos, mas na genealogia bíblica só se fala do primeiro. E não havia oportunidade para falar se esse primeiro fosse mulher, não entrava na Bíblia. Então veja, o primeiro filho teria que ser Caim. Na genealogia de Adão, era para se dizer, e Adão teve um filho, e o seu nome era Caim, mas não tem Caim. Também o nome não vem de Abel, porque Abel está morto. Por que agora 7? Então o que aconteceu para que esse Caim não fosse de Adão? E eu faria um pouquinho ontem sobre Maria e José. Então preste bem atenção, parece loucura, mas não é. Essa mulher está, primeiro eu vou explicar para vocês. O texto diz que havia uma proibição de Deus para que não comesse do fruto que estava no meio do jardim, que tinha por nome a árvore do conhecimento, ou fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus disse, você pode comer de todos os frutos, mas deste fruto não coma. Mas entenda, Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. E Adão comentou com Eva. Entenda, a palavra veio para Adão. A pergunta é, por que que a serpente não viu Adão no paraíso?
Por que que Adão não viu a serpente e só a mulher viu? Qual o motivo? Você não vai saber me explicar. E poucas pessoas vão ter o entendimento. Porque eu não comecei a estudar isso agora. E Deus foi revelando. E aí, quando Deus fez a proibição para Adão, e disse, ó, daquele fruto não toca, não come, não pegue, porque no dia que pegar e comer morrerá, Adão fez o seguinte, eu não quero nem saber daquele fruto. Eu não quero nem olhar para ele. Deixa ele para lá. Eu tenho tanta coisa para comer e para cuidar, que eu não quero saber daquilo. Mas ele conta para sua esposa, e a sua esposa sabe que aquele fruto não é para comer. E agora ela encontra uma serpente falante. Uma serpente falante. E a pergunta é, será que era uma serpente de verdade? Será que Deus iria colocar voz somente numa cobrinha? Não, porque não era uma cobra. Porque não era uma cobra que rastejava. Porque não era uma cobra normal como a gente conhece. Há algo ainda maior por trás dessa serpente. Só que como estamos no princípio, para nós não fora revelado. E aí eu posso dizer que por trás dessa serpente existe uma entidade, um ser, que para muitas poucas pessoas foram reveladas. Então ali não é um ser qualquer, não é uma cobra. Porque o texto chama ela de serpente. E quando você vai para dentro do hebraico, ela é narsha, serpente de fogo. Mas ela também é conhecida como serafe ou serafim. Então não é um ser qualquer da criação de Deus, mas é alguém muito maior, muito além do que aquilo que está diante da mulher. Por quê? Porque ela tem uma inteligência tão grande, ela está falando com a mulher, ela está dialogando com a mulher. E ela diz, foi bem isso que Deus disse. E a mulher vai contar, Deus falou que pode comer de tudo, mas desse fruto não pode. E a serpente diz para esta mulher, Deus sabe que no dia em que tu comeres deste fruto, tu serás semelhante a Deus. Então vamos descobrir quem é esta serpente, quem é esta mulher, quem é Caim, para que a gente possa ter uma ampla visão de quem é Deus. Abra alguém aqui do meio, por favor. Abra para mim, lá no livro de Isaías, profeta messiânico, Isaías capítulo 14, verso 12. Isaías 14, verso 12. Quem achou, por favor, pode ler. Rei da Babilônia. Isaías 14, verso 12. Rei da Babilônia. Sim. Brilhante estrela da manhã. Você caiu lá do céu. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã. Deus está falando de uma pessoa que era rei de um determinado país, Babilônia. Babilônia nada mais é do que uma versão da Nova Jerusalém. É o contrário da Nova Jerusalém. Então ele está dizendo, rei da Babilônia. Mas veja, ontem eu falei sobre uma palavra chamada dualidade. Deus está falando com o homem, mas também está falando com uma segunda pessoa. Pode continuar. Você caiu lá do céu. Você caiu de onde? Lá do céu. Você caiu lá do céu. E ele chama esse ser de estrela. Ó estrela da manhã. Lembra que eu falei antes? Start, estela, e disse que estrelas são pessoas? Ele está dizendo, e tu caíste lá do céu. Uma outra tradução nos fará entender ainda muito melhor do que essa tradução do novo que ela está trazendo para nós. Alguém tem uma outra tradução desse texto? Do versículo 12? Como você caiu do céu, Como você caiu do céu, ó estrela da manhã.
Ó estrela da manhã, entenda, estrela da manhã é um título, como sacerdote é um título, como faraó é um título, como Herodes é um título. Deus está falando de alguém que tem um título, porque quem é a estrela da manhã? Quem é a estrela da manhã do dia de hoje? Jesus Cristo. Então veja, não é um ser qualquer que está recebendo um título de estrela da manhã. E quem é a estrela da manhã? Aquela que nós vemos que é a primeira a nascer e a última a desaparecer. Então a estrela da manhã é um título, porque Deus deu a Jesus, ó brilhante estrela da manhã. Só que aqui não está falando de Jesus, está dizendo, olha como tu caíste do céu, ó estrela da manhã, ó estrela da alva, primeira estrela. Continua. Filho da alvorada. Filho da alvorada, continua. Como foi atirado à terra? Por que tu foi atirado? Como que tu caíste? De que maneira que tu caíste? Preste atenção, continua. Você que derrubava nações. Você que derrubava as nações. Veja, se ele caiu do céu, por um motivo, porque o texto está dizendo, ele debilitava as nações. Agora, não é as nações de seres humanos que estão na terra, foi no céu. Abre o seu coração e o seu entendimento para você compreender, porque é complexo, mas é poderoso e é verdadeiro. Veja, caíste por quê? Porque tu debilitava no teu coração e tu dominava as nações. Pode continuar, por favor. Você que dizia no seu coração. Você, olha aqui, ó, guarda essa palavra. O que ele disse para Eva? Deus sabe que no dia em que tu comeres deste fruto, seus olhos se abrirão e tu serás semelhante como Deus. Tu não vai morrer, tu serás semelhante como Deus. E tu dizia no teu coração, continua, subirei ao céu, erguerei o meu trono, acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei. E o que mais? No ponto mais elevado do Monte Santo. Continua. Subirei mais alto e o quê? que as mais altas nuvens. Continua. Serei como o Altíssimo. E serei como o Altíssimo. Alguém está instigando, e é uma serpente, que está instigando uma mulher a ser semelhante a Deus. Esse desejo de ser semelhante a Deus nunca existiu no coração da mulher. Não é o mesmo texto, não é a mesma palavra, em texto diferente, mas não é a mesma palavra. E eu subirei e serei semelhante. Por quê? Porque ele foi o único que nunca foi semelhante ao Altíssimo. E quando Deus diz para ele, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isso trouxe e desencadeou um problema muito sério no coração desta serpente. Pode continuar mais um pouquinho? Mas das profundezas do inferno, do Sheol, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Deus, lá na eternidade, quando derrubou esse ser, já disse para ele o final dele como seria. Já disse para ele. Continua, porque é muito lindo isso. Os que olham para você admiram-se da sua situação. Olha aqui. E a seu respeito poderão. É esse o homem que fazia tremer a terra. Veja. Só um minutinho. E os que olham para ti vão fazer o quê? Esse versículo você estava lendo. Os que olham para ti admiram-se da sua situação. Admiraram-se, ou seja, todos admiravam ele. E ficaram muito mais admirados com a situação que ele estava agora. Por quê? Continua. E ao seu respeito poderão. Esse é o homem que faz tremer a terra. É o homem. Então veja, ele poderia dizer, essa é a serpente, ou essa é a estrela, mas ele diz,
esse ser que está caindo, que é uma estrela que caiu, não é uma estrela, mas é um homem. Ele debilitava, ou seja, ele escravizava o povo do céu. Ele fazia coisas horríveis. Eu vou explicar isso para vocês terem uma ideia muito linda. Continua. Abalava os reinos. Fez do mundo um deserto. Fez do mundo um deserto. Um outro ion. Um outro tempo. Não esse tempo nosso, mas o tempo de onde ele veio, de onde ele estava. Continua. Conquistou cidades. E não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa. Está vendo? Vamos lá. Abre para mim, por favor. Você mesmo, abre para mim. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. O que está escrito? Esta é a palavra do Senhor Deus. Esta é a palavra do Senhor Deus. Filho do homem. Filho do homem. Erga um lamento a respeito do rei de Tiro. Levanta um lamento sobre o rei de Tiro. Tiro, um rei. Mas ele está falando de alguém por trás do rei. E o que ele vai dizer? E diga-lhe assim, diz o Senhor. E diga-lhe assim. Assim diz o Senhor. Você era o modelo da perfeição. Você era o sineto, o modelo da perfeição. Cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. E de perfeita beleza. E de perfeita beleza. Você estava no Éden. Você estava onde? No Éden. Você estava onde? E quem estava no Éden? Quais eram as pessoas que estavam no Éden? Quantas pessoas estavam no Éden? Quantas pessoas estavam no Éden? Duas. Mas a palavra aqui, Ezequiel está dizendo que tinha uma terceira pessoa no Éden. Rabandara sobre a cantarábia. Estou sentindo a presença dele aqui na casa. Porque ninguém explica isso. Ninguém ensina isso. Hoje as igrejas trouxeram para nós, e eu posso dizer de passagem com toda vergonha, que também gostava muito de pregar sobre a prosperidade. Porque hoje nas igrejas não abre o evangelho verdadeiro, porque o evangelho de hoje está muito chulo, está muito fraco. Eu não tenho vontade de servir a Deus pelo evangelho que eu estou aprendendo. Não dá vontade. Crentes que não têm vontade, que preferem ficar em casa assistindo Faustão, assistindo programações, assistindo Netflix, que outrora tinha um desejo de conhecer o céu. Outrora, no meu tempo, eu tenho 53 anos, outrora, quando era menino, a gente ia para a igreja com vontade de conhecer o Espírito Santo. Todo mundo tinha desejo de ser batizado com o Espírito Santo. Oxe! Ninguém está nem aí. Perdeu-se o desejo, perdeu-se a esperança, perdeu-se a vontade de conhecer o céu. E os pregadores de hoje pregam céu na terra. E nós não vamos morar nessa terra. Porque nós não somos daqui. Um texto que me despertou e me chamou muito a minha atenção para procurar o que eu estou procurando hoje, para buscar o que eu estou buscando hoje, para ser revelado o que eu estou sendo revelado hoje, foi um texto que se encontra e que se diz assim: este é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Como que o salmista, como que o apóstolo Pedro e o apóstolo João vai falar de um cordeiro que não tem nada a ver com um cordeiro, mas é só para a gente poder ter o entendimento que foi morto antes de tudo existir. A pergunta é: aonde que esse homem morreu? Porque só tem 2 ou 3 mil anos que ele passou pela terra. Como que a Bíblia pode afirmar desse homem que morreu antes? Como eu disse ontem, nós estamos vivendo dentro do cálice do esquecimento, do líquido amniótico, como eu disse. Nós
nós não temos lembrança, mas eu provei para vocês, no livro de Jó, no livro de Jeremias, no livro de Romanos, que nós somos pré-existentes e que nós estávamos lá nesse dia. Mas quando descemos para cá, não nos lembramos de quem somos. Mal sabemos o que comemos ontem. Olha o teor de tanta esquecimento que nós estamos. Mas o texto está dizendo para nós, está dizendo, tu estava no Éden. Você estava no Éden. E tu que estava no Éden. Peraí. Mas quem estava no Éden era Adão e Eva. E uma tal de serpente. Agora é que o negócio fica gostoso. Continua. No jardim de Deus. No Éden, no jardim de Deus. No jardim de Deus. Éden, lugar de prazer, lugar de vida. Ele estava no lugar de vida. Continua. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Todas as pedras preciosas lhe enfeitava. Sárdio, Sárdio, topázio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe. Safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições. Todas essas cores são as cores do arco-íris. Porque o arco-íris, ele tem dois lados. Ele tem um lado claro, ele tem um lado escuro, que você consegue ver. Mas ele também tem um outro lado que você não consegue ver, mas ele existe. Por quê? Porque o arco-íris é uma ponte dimensional. O arco-íris é uma ponte dimensional que liga mundos. Você pode ver que você não precisa chover para você ver um arco-íris. Basta você pegar a mangueirinha num dia de sol e você jogar água, você vai ver um arco-íris. E ela está dizendo as cores, as pedras, que são pedras preciosas, e que são as pedras que vão estar nos muros da Nova Jerusalém. Preste bem atenção, continua para nós. Você está igual ao versículo 4 ou 3? Não, 28, 14, continua. Você foi ungido como querubim guardião. Você foi ungido como o quê? Um querubim guardião. Como o quê? Querubim. Não ouvi, igreja, você pode me ajudar? Querubim. Então quem está no jardim não é uma serpente. Ele é um querubim ungido. Não existe mais na Bíblia querubins ungidos. Só teve 2. Qual é o segundo, pastor? Não fique escandalizado. O segundo querubim é Cristo. Porque ele foi ungido. Quando você olha para cima da tampa da arca, você vai ter em cima 2 querubins. Um virado para o outro, com as asas apontando uma para a outra, com o semblante olhando para dentro da arca. A arca nada mais é do que a eternidade. Eles estão olhando para dentro da eternidade. Eles não foram colocados ali à toa. Eles são 2 querubins gêmeos. Quando a gente olha para a história de Jacó e Esaú, não eram gêmeos? Do mesmo pai e da mesma mãe? Mas você sabia que Esaú era uma aberração? Esaú era uma aberração, doutor. Ele era uma aberração. Por quê? Porque ele é um ser todo peludo. E Jacó é liso. Então eu passo a entender que Esaú, mesmo sendo filho de Jacó, ele tem uma semente diferente de Jacó. Mesmo sendo filho de Isaac, né? Mesmo ele sendo filho de Isaac, ele vem de uma semente diferente. Por quê? Porque toda semente tem que ser de um tipo só. Cada semente tem o seu tipo. E dentro desse ventre tem 2 nações brigando. Tem 2 gerações brigando. Tanto que o texto diz que quando Esaú vai nascer, Jacó vem agarrado aonde? No calcanhar dele.
Então são dois seres diferentes. E eu posso até dizer que que Esaú era um híbrido. Por quê, pastor? Porque hoje as pessoas começaram a mexer na genética humana. Mas não começou a mexer hoje. Não começou a mexer hoje. Começaram a mexer na genética de animais. Vocês conseguem compreender isso? É assustador. O que eu estou dizendo para vocês é assustador, mas está na Bíblia. E eu não posso negar o que está escrito, porque está escrito. Quem é esse homem? Quem é esse ser que a Bíblia em Gênesis está dizendo que é uma serpente? E que o escritor disse que é uma serpente. Observa, quem escreveu a Bíblia em português não foi um padre. Ele não escreveu a Bíblia da maneira que deveria escrever, porque alguém quer ocultar alguma coisa de nós. Então, quando você vai para os textos hebraicos, tu vê que está totalmente diferente daquilo que ele falou, daquilo que está escrito. E aí eu passo a entender que alguém está por trás manipulando pessoas. E olha só a continuação do texto que ela está lendo. Tu estava no Éden. Pois para isso eu o designei. Não volta o versículo, por favor, por favor. Você foi ungido Você foi ungido como um querubim guardião. Guardião, um ser que deveria de proteger. Mas olha só o que ele vai fazer, continua. Pois para isso eu o designei. Pois para isso eu, o Senhor, Deus, o designei. Continua. Você estava no Monte Santo de Deus. Você, olha aqui, estava no Éden e estava no Monte Santo. O Monte Santo de Deus, nós vamos encontrar ele no capítulo 13 de Hebreus, que é o Monte Sião. Não o Monte Sião de Jerusalém terrena, mas o Monte Sião de Deus, a congregação dos santos. Aonde está as 33.210 famílias de Deus reunidas. Por isso que lá na maçonaria, me perdoe dizer, mas eu tenho que falar, existe 33 graus. Existe o 33º e tem 33 estrelas, e todas elas são seres. Porque são mundos. Com apenas 3, ou com apenas o número 7, Deus fez 7 mundos. Quando a gente fala de cabalismo, o cara diz, espera aí, é do capeta. Não tem nada do capeta. Cabalismo é conhecimento. Cabala é conhecimento. É coisas reveladas, coisas que o homem precisa conhecer. Mas aí o diabo foi lá e deturpou, e a humanidade diz, é do diabo. O crente sempre diz, é do diabo, porque tudo aquilo que você não entende é do diabo. E o diabo está batendo palma porque você não entende. E o que é a cabala? Cabala é isso aqui, ó. Isso aqui é cabala. Sabe o que é isso aqui? Cabala. O que é isso, pastor? Isso aqui é você e eu. É o nosso corpo. Começando de cima para baixo, são 10 mundos. Se você começar aqui em cima, a palavra é Keter, cabeça. Quando você chega aqui embaixo, é a nossa terra, é o nosso nível, é o zero. Então veja bem, começa daqui, passa aqui, daqui vem para esse, atravessando mundos, e cada mundo desse, ele tem um anjo, que não é só anjo, pode ser um anjo, pode ser um arcanjo, pode ser um querubim, pode ser um serafim, pode ser tronos, pode ser principados, pode ser potestade. O que Deus está tentando dizer para nós então aqui? O que isso aqui está tentando nos dizer? Que cada vez que você começa a subir, você está subindo de nível. Ou seja, qual é o primeiro nível? Homem. Porque ele está dizendo, tu és homem, e por isso tu foi jogado à terra. Homem, sobe, anjo. E aí você começa a galgar até você chegar ao ponto, não mais alto, mas você vai chegar aqui. Quando você chegar entre esses dois,
aqui essa esfera que está aqui no meio, ela faz a diferença da árvore da vida e da árvore do conhecimento. E aí é que está. Como que eu entendo isso? Sabe como eu passei a entender isso? Quando Deus falou para mim, estuda as abelhas. Todas as abelhas são rainha? Mas o que faz a rainha se tornar rainha? Mas todas as abelhas, já diz abelha, não é feminino praticamente, mas tem os seus zangões. E dentro de como é que fala o nome de onde fica as abelhas? Colmeia. Todos nós dentro de um mundo, e não é dividido, repartições, e cada um trabalhando dentro da sua função, mas a função é proteger quem mesmo? A rainha. Correto? Mas todas essas abelhas, como os zangões, comem do mel real. Mas existe um mel que só a rainha e quem ela quer que coma para se tornar rainha. E o que ela come? A geleia real. Ou seja, automaticamente todas as abelhas, fora a rainha, elas são estéreis. Porque você imagina, dentro de uma colmeia, várias abelhas rainha. Estude as abelhas. Como que pode ter dentro de uma casa outra rainha? Tu aceitaria uma outra rainha dentro da sua casa? A não ser suas filhas? Então quando eu venho para cá, essa esfera que está aqui no meio, ela é uma esfera escondida. Porque essa esfera do meio, ela é que vai fazer a ligação com essas três últimas esferas de cima. E quando chega a essas três esferas de cima, você chega a um nível de conhecimento acima de todos os outros. Mas para que eu possa chegar a esse nível de conhecimento acima de todos os outros, eu preciso primeiro passar por essa. E essa aqui é justamente a própria fruta que a mulher comeu. E a mulher ainda não estava pronta. Não é porque ela tem um corpo, não é porque ela tem o seio, não é porque ela tem todos os órgãos prontos, que significa que ela por dentro está pronta. Quantos anos você tem, filha? Tá louco? Oxi, com cara de 13? Estou sendo sincero, não é deboche não, longe de mim. Tu tem 18 anos. Tô velho, cara. Já éramos pastor. Tem cara de 18? Fala pra mim. Não mente não, tem cara de 18? Quantos anos ela tem? Ela tem alguma coisa diferente do seu corpo? Porque ainda não desenvolveu. Mas ela vai se tornar você. Correto? Vamos lá. Ainda que... Posso usar você como exemplo? Nada demais, posso? Ainda que você tenha 18 anos, vamos dizer que você se relacione com alguém. Se você se relacionar com alguém agora, você pode se relacionar e estar fora do tempo do seu relacionamento. E dentro desse relacionamento, vai ter outra vida dentro de você. Será que você tem capacidade agora de criar uma outra vida? Não. Consegue compreender agora? Consegue compreender agora o problema de Eva? É uma menina com um corpo de mulher, mas que ainda não está pronta para a realidade da vida. Ela iria descobrir o sexo, iria, mas não no tempo que a serpente deu a ela do fruto do conhecimento. Então o que a serpente fez com ela? Aliciou ela. Colocou no coração dela que o que ela estava fazendo era muito melhor se ela fizesse. Não é o que está acontecendo com as nossas meninas de hoje na Terra? Meninas com 12, com 14, 16 anos já engravidando. E o que essas crianças têm para dar para outra criança?
Mas não se explica isso nas igrejas. Não se ensina isso porque poucos têm. Então, voltando para a geleia real. Quando chega o tempo da maturidade daquela abelha, a própria rainha permite com que ela coma da geleia real. E essa geleia real vai ativar o sistema dela. E ela vai se tornar a próxima rainha. Eu estou pregando isso para vocês, mas sentindo minha alma, meu coração. Nós não estamos falando de um serzinho qualquer, nós não estamos falando de uma serpentezinha, nós estamos falando de um querubim. Nós estamos falando de um ser de uma alta categoria de entendimento, de conhecimento, e que está aliciando uma menina. Continua para mim, filha, por favor. Você estava no Monte Santo de Deus. Meu Deus. Que caminhava entre as pedras E fulgurantes. que caminhava entre as pedras. Peraí. Qual anjo de Deus, qual querubim que tem autoridade de caminhar entre a glória? Ele não está só caminhando entre as pedras afogueadas, ele está caminhando na presença de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, diz que os serafins cobriam o rosto, que os serafins cobriam as pernas, e com duas guavas não poderia andar e olhar para a presença majestosa de Deus, porque eram consumidos. Mas esse ser que está aí, ele anda na presença de Deus, ele vê Deus. Então, se ele vê Deus, ele não é um ser qualquer. E aí eu volto para cima do topo da pirâmide. Alguém lembra do Salmo 23, acho que é 23 ou 24? Olha o que o Salmo diz. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e eis que entrará o Rei da Glória. E alguém grita lá de dentro, mas quem é o Rei da Glória? Aí alguém vai dizer, o Deus forte, poderoso, que venceu a batalha. Opa, então tem anjos na portaria que não sabem quem é o Rei da Glória. Porque se soubesse não perguntava, e quem é o Rei da Glória? Então nem todos os anjos têm conhecimento de quem era Cristo. Porque se não soubesse, eu não dizia. Porque ele diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Mas tem gente que, como nós, não temos o conhecimento. Porque quem trabalha lá na parte mais baixa da empresa não sabe quem é o dono. Ouve falar, mas nunca parou para conversar. Só vai falar com o dono quem está na prioridade. Como que eu, como pastor, você não pode ter acesso a mim? O que diferencia de você? E hoje os pastores não querem dar atenção porque estou muito ocupado. Mas peraí, ocupado com o quê? Jesus está lá dentro do templo, conversando com os doutores da lei, com os rabinos, e de repente a mãe dele vai embora, depois de 3 dias ela volta, e quando ela volta para buscar Jesus, ela diz, eu estava te procurando, tu estava? Ele diz, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Jesus não estava explicando, ensinando, Jesus estava debatendo com aqueles rabinos. Jesus estava pensando, vocês sabem, conhecem, mas não vivem, não praticam. Continua mais um pouquinho. Você era inculpável. Você era inculpável. Em seus caminhos. Em seus caminhos, era perfeito. Um ser criado perfeito. Continua. Desde o dia em que foi criado. Desde o dia que foi criado. Todos nós fomos criados. Até que se achou maldade em você. Até que se achou maldade. Qual foi a maldade? No dia que ele decidiu subir ao céu, ao mais alto céu, e fazer semelhante a Deus.
de novo para Gênesis, capítulo 4, versículo 1 e 2, que eu quero revelar uma coisa louca para você. Antes de eu revelar do capítulo 4, eu quero que, por favor, em nome de Jesus, o senhor, como é que pronunciou? Lino. O senhor está com a Bíblia, né? O senhor pode abrir para mim? Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 12. Vamos direto para o versículo 12, depois a gente volta para o outro. Vamos primeiro para o versículo 12. Primeira Epístola de João, capítulo 3, verso 12. Verso 11 e 12. Está escrito? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio, de Gênesis, Bereshit, princípio. Mas a mensagem que ouviste desde o princípio, lá em Bereshit, o que é a mensagem? Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Que nos amemos uns aos outros. Continua. Não segundo Caim, Não segundo Caim, que era do maligno. Filho do diabo. Bem, eu não sou médico, eu não entendo nada disso. Eu sou um camarada que tem um pouco até estudo. Mas eu quero perguntar uma coisa. Há condição de uma mulher engravidar de 2 homens? O que há? Por que não? Basta ela estar no tempo fértil. E aí dá-se um outro nome, que é o nome científico de vocês. Eu não sei, mas eu estudei para falar isso para vocês. Então existe uma condição no corpo dessa mulher, entendendo você, que quanto mais ela praticasse naquele exato momento para a fertilidade dela, porque existe o gêmeo da mesma placenta, não é isso? E existe os outros gêmeos diferentes, mais que estão. Correto? Mas veja, a ciência já comprovou que a mulher que tem um amante, e ela tem que tomar o maior cuidado, estou abrindo uma coisa muito séria para vocês. A ciência comprovou. E aí, ela tem um amante. E tem um marido. E ela tem mais relações com o amante do que com o marido. Esse sêmen desse amante vai ficar durante 3 meses dentro dela. Porque esse sêmen é DNA. Por isso que muitas das vezes, quando nasce uma criança, nasce os olhos. De que você, mas eu não tenho ninguém na família. A aparência dessa criança não tem nada a ver. E alguém tenta fazer você engolir, não, é seu. Mas se você for dentro do DNA dela, tu vai encontrar que não tem nada, que é teu, desse marido. Mas o que ficou dentro dela, fica por 3 meses. Quem é o pai de Caim? Diabo. Então vamos lá, para vocês entenderem o funcionamento da história, porque ele me disse. Ela até então não sabe que está nua, correto? Ela até então não sabe que está nua, correto? Ela só vai saber que está nua quando ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esse fruto nós comemos, todos nós comemos na eternidade. Porque se não tivéssemos comido, nós não éramos loucos por sexo. Porque nem os cachorros, os animais, fazem sexo fora do tempo que é determinado. Por quê? Porque o sexo é vida. Você está trazendo vida. E o homem é o único ser que não tem limites. Toda mulher, no tempo passado, toda mulher que trabalhava em empresa, e se entrasse uma mulher menstruada, as outras mulheres menstruavam. Porque é um ciclo. Mas o que hoje muda o ciclo? Os anticoncepcionais. Deus é perfeito naquilo que faz. E o diabo veio para desfazer a perfeição de Deus e trazer essa bagunça que nós estamos vivendo hoje. Então quando ela comeu,
ele não vai dar para ela aquilo que ele... Lembra que eu perguntei, aonde estava Adão que não viu Lúcifer? É porque a árvore da vida, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é uma árvore só. E ela é uma árvore dimensional. Ela é céu, terra e o submundo. Ela liga o céu, ela liga a terra e ela liga o inferno. Ela é uma árvore cosmológica. Quando você está muito cheio, se sentindo bem, o seu corpo transfere uma alma, ele libera uma áurea. E aí você se... Parece que eu estou vendo uma segunda pessoa, porque você consegue ver aqui pela cabeça da pessoa e indo até embaixo, como se fosse um outro corpo. Você sente. Você sente isso. Você diz, meu Deus, rapaz, fulano está brilhando. Fulano está com aspecto lindo. Por quê? Porque o que estava dentro começou a sair para fora. Então veja, para você entender, Satanás, ou Lúcifer, ou Serafim, ele está dentro de um ambiente que é dele. Ele diz para Jesus assim, na tentação, se tu te prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos, porque a mim foi dado, era dele. Ele não mentiu. Nunca parou para perceber que ele tem 9 pedras? Ele tem 9 pedras no peito e Jesus tem 12. Porque as 3 que ele deveria de alcançar, ele não alcançou por causa dessa perseguição com as nações em cima, com os irmãos dele, conosco. Ele não teve as 13, ele só teve 9. 9 mundos, 9 portais, 9 domínios. Então o que ele vai fazer? O Éden é dele. Porque ele é um geneticista. Ele trabalha com genes, ele trabalha com semente. Por isso que ele está ali. Ele não tinha poder de andar no jardim, porque a ele não foi dada autoridade para entrar. Mas por causa do portal espiritual, trouxe ele até a nossa dimensão. Gente, preste atenção. Todos nós passamos pelo portal das águas. Quando você chega no aeroporto, e para nós em português é portão, né? Mas no inglês é o quê? Que significa? Portão. Portão, portas, portões e portais, que te leva para onde? Para dimensões. Você pega um avião para os Estados Unidos, tem um portão para os Estados Unidos. Para a Inglaterra, para a Alemanha, são portais. A mesma coisa no mundo espiritual. Você tem que atravessar um portal, e o primeiro portal que você tem que atravessar é o portal da vida, das águas. A mulher tem esse portal. Você já observou que a criança, ela precisa de algo para ativar ela aqui fora? Ela pode estar se movimentando dentro do ventre. Já disse, eu só estou falando aquilo que eu estudei. Ela pode crescer dentro do ventre, o salmista também disse no 139, Salmo 139, que os meus ossos ainda não estavam prontos, o Senhor já me conhecia. E aí a Bíblia nos ensina isso. Presta atenção, a criança está formada aqui dentro, está se formando aqui dentro. Mas existe uma ativação. Você perguntou, já para perguntar por que o médico bate na bunda da criança? Para ela gritar, oh, cara ruim, né? Bate na bunda da criança. Qual é o motivo? Qual é o motivo? Hã? Pessoa! Entrar o quê? Entrar o quê? E o ar é o quê? O ar é espírito e o ar é vida. Porque nós somos eletromagnéticos. Agora só. O nome dela é Rua Hakadosh. Tu veja, se não bater, ela não grita, então o ar não entra. Quando o ar entra, faz a ligação e a conexão com todo o teu organismo.
Porque eu não quero demorar muito, porque senão a gente perde. Nós fomos chamados por Deus para trabalhar com libertação. Sim. Nós estávamos num seminário ali na cidade de Dourado, seminário de mulheres, e a líder do seminário chamou para conversarmos com duas irmãs, Uhum. certo? E elas chegaram, olha, o nosso problema é que nós fazemos sexo frequentemente todo dia. E quando que eu faço? E aí é onde entra aquela repreensão dos sonhos. Porque quando você está fazendo nos sonhos, você está fazendo na realidade, porque ele é espírito. Quando você está com ódio, a sua essência vai para ele beber, porque eles são vampiros. Lembra que eu acabei de dizer que Jacó e Esaú eram um animal, eram um bicho peludo? E Nabucodonosor se tornou o primeiro lobisomem. E aí você pode me perguntar como? Ué, a Bíblia diz que criou pelos, tomou-se o corpo. E as unhas? Se tornou unhas de águia. O que ele é? Um lobo. Sempre esteve lá, mas ninguém teve coragem de falar. Então, veja, todos nós, todos os seres humanos têm que passar pelo portal, que são vocês. Vocês não têm noção da importância que vocês são. Você já parou para pensar que as mulheres fizeram os anjos de alta patente descer do céu e perder a salvação? Vocês, cara. Eu estou falando sério. Vamos lá para a gente entender? Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4. Vamos abrir. Por isso que nós, maridos, homens, temos que esconder vocês. Vocês têm que ficar escondida. Vocês estão rindo? Eu estou falando a verdade. Vocês dão trabalho. Vocês botaram uma classe de anjos superiores, desceram tudo para o inferno. Gente, é seríssimo. Vocês não sabem. Vocês são a imagem, as mulheres são a imagem de Rua HaKodesh. É a imagem do Espírito Santo. Vocês são importantíssimos para a vida. Sem vocês, nós não existimos. Vou falar uma coisa melhor. Vocês são tudo poderosas. Acredite quem quiser. Olha o capítulo 6 para mim, por favor. Quem abriu? É muita coisa para pouco tempo, mas vamos lá. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar. Como os homens começaram a multiplicar na terra. Eles nasceram filhas. Eles nasceram o quê? Filhas. Filhas. Mulheres. Continua. Viram os filhos de Deus. Esses filhos de Deus não têm nada a ver, como eles falam que eram os filhos de Sete, com as filhas de Caim. Nada a ver. São os filhos de Deus. Porque até então só tinha Jesus, depois, primeiro filho de Adão, Jesus e os anjos. Esses eram os três que existiam como filhos de Deus. E todos que nele o recebeu, foi-lhe dado o direito de ser feito filho de Deus. Nós passamos a ser filho de Deus aqui na terra em Cristo, depois que nós reconhecemos que quem Cristo é. Mas até então nós éramos criatura, criados. Mas agora somos filhos. E se vós sois filhos, também é herdeiro e co-herdeiro de Cristo. Já mudou a história. Continua. Viram que as filhas dos homens eram formosas. Que era o quê? Formosas. Que era o quê? Formosas. Que? Tá louco, cara? E tomaram para si. E tomaram para si? De todas. As que escolheram. Escolheram. Continua. Então disse o Senhor. Então disse o Senhor. Não contenderá o o meu meu espírito. espírito para sempre com o homem. Porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Olha que interessante. Porque o meu espírito não contenderá com o homem. Lembra que quando lá no capítulo 14, 12, fala que ele caiu e seria como homem? Então, anjos também são homens. E homens também são anjos.
Veja, começa com uma criança recém-nascida, depois ela se torna um adolescente, depois ela casa, vai ser pai, vai ser avô, são tudo fases de vida, até chegar a um nível maior de você voltar para casa. Então a primeira fase do homem é qual? Começa engatinhando e depois não volta para engatinhar de novo. Deus está trazendo para a gente aqui na terra a mesma maneira que a gente vivia no céu. Quem nós éramos lá. Agora, você não vai chegar no céu e vai ter um par de asa porque você não nasceu com asa aqui na terra. Mas você vai ter tempo suficiente para receber o conhecimento, porque cada esfera dessa é um nível de conhecimento que você vai adquirir e aí você vai estar sendo feito segundo a experiência que está aqui. Se você entrar lá no livro de Apocalipse, capítulo 4, você vai ver uns seres chamados Zofar. E esses seres, eles têm olhos por todos os lados, que chama-se os 7 Espíritos de Deus. Depois eu vou falar para vocês o que são os 7 Espíritos de Deus, que ele me revelou. Então esses seres, eles têm uma coisa diferente. Eles têm também 6 asas. Mas eles são chamados de querubim. Então como é que pode? 6 asas, quem tem é serafim. E aquele ser que tem ali, ele é um querubim com 6 asas. Quem tem 6 asas é os querubim. Mas lá, de frente do trono de Cristo, tem um ser chamado querubim com 4 asas, com 6 asas. E querubim não tem 4, não tem 6, tem 4. Serafins tem 6, querubim tem 4. E como é que aquele ser que estaria um querubim com 6 asas? E aí uma palavra que eu não sou muito de falar, mas digo, ele evoluiu. Ele alcançou um outro nível. Eu perguntei para vocês o que vocês estão... Medicina, não é isso? Mas vocês ainda não sabem o que vão fazer, não é verdade? Então todo médico, ele é o que mesmo? O primeiro estágio do médico? Clínico geral. Gente. Clínico geral. Não é médico? Deixou de ser médico? Mas é um clínico. Todo médico tem que ser clínico. Ele é especializado. Ele tem que passar por essa primeira fase. Mandará sobrecadará. O que tem diferente do céu para a terra? Nada. Nada. Então entenda. O ser que está lá em cima, ele é um querubim, mas ele tem 6 asas. Então ele chegou a um nível que vai passar para ser um serafim. Então aquele que estava no Éden, ele é um querubim. Mas ele não está na forma de querubim. Qual é a forma que ele está no Éden? Serafim. Por isso que ele tem forma, porque seraf significa aquele que brilha, aquele que queima, aquele que arde. Então aquele ser que está lá, ele está na forma dele, verdadeira de batalha, um seraf. E aí você pode dizer, pastor, eu estou com uma dúvida. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 23, que os anjos não se casam e não se dão em casamento. No céu não se casa e não se dá em casamento. Eu quase dei um infarto por isso um tempo. Fiquei pirado. Claro, no céu não se casa e não se dá em casamento. No céu. Mas não significa que os anjos não têm sexo. Porque se ele tivesse sexo... Leia para mim quem estava no capítulo 6. Quem estava no capítulo 6? Então, eu considerar o meu espírito sempre, viverá 120 anos. Havia naqueles dias... Olha só, o Senhor está dizendo ali que eles desceram, decidiram ter relação sexual com as filhas dos homens. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 8, diz para nós sobre as medidas da arca e do templo, que é em côvados. Mas entenda, se eu for pegar o côvado, é da palma da minha mão ao cotovelo. Mas olha o meu tamanhozinho. Agora olha o meu tamanho para uma pessoa mais baixa. De um côvado da sua mão para o teu cotovelo é completamente desigual do côvado da minha mão para o meu cotovelo. Agora você imagine, nós estamos falando de seres gigantes. Nós não estamos falando de seres pequenos. Então quando você faz a matemática em cima desses côvados, você vai ali em Apocalipse identificar o tamanho de Adão. Sabe quantos metros que é Adão?
tinha 60 metros de altura. Porque eu não acredito num monte de egípcio, num sol de quase 50 graus, com um lençozinho na cabeça e uma tanguinha empurrando pedra. Isso é mentira. E tem muita gente que acredita. O que aconteceu? Vieram os seres lá de Marte. E eu digo para você que vieram. Porque Marte, porque Júpiter, porque Júpiter, Saturno, Mercúrio são estrelas errantes. E quando você fala de Saturno, vem de Satanás. Moradias. É muita coisa. E você vai observar que tem planetas com nomes de deuses, com nomes de mulheres. Então tem uma palavra chamada consórcio. Por quê? Porque o texto está dizendo que ele teve relacionamento. Mas olha que interessante. E havia o que mesmo? Gigantes. Havia gigantes. Então os homens eram grandes. Não foi porque os anjos desceram que se tornou todo mundo grande. Já eram grandes. Porque senão não teria condição de uma mulher de um corpo que está aqui agora ser mãe de anjo. Tem que ter, o corpo tem que estar preparado para isso. Olha o texto. Haviam antes do dilúvio. E aí alguém pode dizer, ou se você já ouviu quando era mais novo, ou se você estudou, a respeito de um nome chamado Atlântida. E que era Atlântida? Um mundo antediluviano. Então os seres gigantes, que cheios de conhecimento, cheios de sabedoria, cheios de entendimento, criaram o quê? Pirâmides. Pirâmides têm alinhamento com todo o universo, são portais. Aí existe um nome de uma linha chamada linha Lei, que era a linha por onde vem trazendo todos os planetas, vem se alinhando por causa das vidas. É muita coisa, vamos lá. Continua. O que a senhora está lendo? E Sim. também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, porque naqueles dias, preste atenção. gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois que os filhos de Deus entraram as filhas dos Agora é homens. interessante aqui, gigante para nós tem 3 metros. Davi lutou com um gigante de 3 metros. Havia um rei que ele tinha 4 metros, só a cama dele. Pega aí. Será que nós estamos falando dos mesmos gigantes? Não. Mas como Deus, ele foi diminuindo o tempo de vida do ser humano, também foi diminuindo o tamanho. Só que aí, vamos voltar para a palavra. Semente. A semente é a mesma, só que produzindo tamanhos diferentes. A semente é a mesma, só que produzindo tamanhos diferentes. Então ele está dizendo, veja, ele está dizendo que havia antes e agora depois do dilúvio. Agora eu pergunto, se Deus matou todos no dilúvio, como que vai aparecer gigante depois do dilúvio? O que aconteceu para que pudesse nascer do outro lado gigante, já que Deus exterminou toda a raça humana, deixando apenas 8 pessoas dentro de uma arca, que era uma arca de gigante? E se todo mundo que sobrou ali dentro, por Deus, foi dado como santos e exemplo para recomeçar a humanidade, então alguém dentro daquela arca está com um problema genético. Então dentro daquela arca tem filhos de Caim. E o que significa a palavra descobrir a nudez? Tem sexo. Fez sexo com quem? Com o pai. Engano. Não. Porque o pai não engravida. Com a mãe. A minha nudez é descoberta quando alguém toca no que é meu, Na esposa. mulher, não descobrir a nudez da mulher. Aonde está isso? Lá em Levítico capítulo 20, a partir do versículo 20. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. E agora, quem descobriu a nudez da mulher do pai? O filho.
E a pergunta é, qual é o nome dela? Nádia, um negócio desse. Essa mulher que está casada com Enoque, com Noé, ela é da descendência de Caim. E é ela que abre o portal, porque o que desperta, o que dispara essa gente é porque o guri se tornou maldição. Veja, ele está jogando a maldição em Cã? Não, ele está jogando a maldição em Canaã. Então essa mãe, da mesma maneira que Eva, engravidou do filho. E isso é tão real, porque senão nos dias de hoje não tinha mãe com filho. Não tinha pai com filhas. Não existe nada novo debaixo desse céu, disse Salomão. O que está acontecendo já aconteceu e vai acontecer. Não é loucura? Mas é Bíblia. Fala, Bruno. Reveste quer dizer mulher pela sua beleza ou sensualidade natural. Nós estamos falando de quê mesmo? Semente. Então vamos lá. O nosso... Toda vez que a gente for ministrar, vai acontecer isso. Sim. Voltou lá para o texto, pode voltar para o texto para nós? Lá no capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, de 1 João. Porque a mensagem é a mesma? Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Sim. Que nos amemos uns aos outros. Sim. Não segundo Caim, que era do maligno. Que era do... maligno. Então de quem Caim é filho? Do diabo, Lúcifer, que não é uma serpente, mas é um serafim, de uma alta patente. Correto? Não tem outra explicação. Então o que aconteceu? Nós temos 3 crianças com 2 relações sexuais. Temos 3 crianças com 2 relações, 2 atos de relação, só tem 2. De Adão só tem 2 filhos. Abel e Sete. Então de quem é Caim? Do maligno. E de quem veio da onde? Uma coisa de cada vez. Não vamos perder esse raciocínio. Porque eu estou tentando falar o que para vocês? Semente. A semente da mulher e a semente do... Aí o texto diz assim, lá no capítulo 3, a partir do versículo 12, de Gênesis vai dizer... E porém inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. Ou seja, ela já estava grávida de Caim e de Abel, e os 2 já estavam em luta dentro do ventre. Tanto que tinha inimizade, tanto que tinha guerra ali dentro do ventre, que a primeira coisa, da oportunidade que Caim saiu para fora, ele fez o quê? Matou Abel. Então será que essas crianças não tinham consciência? Tinha. Eu provo para você na Bíblia que tinha consciência. Alguém abre para mim? Eu vou encerrar. Alguém abre para mim? Tem muita coisa, mas para você debulhar tudo isso. Alguém abre para mim lá em Salmos 53. E a uma outra hora que eu tiver a oportunidade, eu quero pregar para vocês a respeito do pacto que você fez com Deus lá no céu. Abre para mim Salmos 58, versículo 1. Salmos 58, versículo 1, para a gente entender. Será que vocês, poderosos, falam de fato com justiça? Será que vocês, poderosos, Davi está dizendo para uma geração de gente de poder, será que vocês, poderosos, falam justamente com justiça? Continua, minha querida, por favor. Será que vocês, homens, julgam retamente? Será que vocês, poderosos, será que vocês, homens, julgam retamente? Não. Não. O coração de vocês trama. Espera aqui, deixa ele chorar um pouquinho. Eu paro, eu respeito. Chorou, eu respeito. Se ele está chorando é porque ele quer alguma coisa. Ele não vai parar de chorar enquanto não tiver. Não deixa eu pegar o seu lugar.
Porque o culpado é o Vai dar celular pra ele. alguém tem que se ajudar, cara. Um dia eu vou pegar esse cara que é o culpado. O culpado é o cão. Você está entendendo? Vamos lá, de novo, repete o versículo 1. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Julgam retamente? Não. Não. Então vamos ver uma coisa. Aqui tem uma semente que não julga com justiça e não julga retamente. São homens. No coração de vocês. Só um minutinho. São homens que são homens, mas o ser que está dentro dele, que é o espírito dele, não são espíritos de Deus. Porque não julgam com justiça e não agem retamente. Continua. No coração de vocês. No coração de vocês Tramam a injustiça. tramam injustiça. E na terra as suas mãos espalham a violência. E na terra as suas mãos espalham violência. Você espalha violência? Não. Você tem esse desejo? Não. Então a sua semente não é a semente de Caim. Ou semente de Deus. Porque quando você vê uma atrocidade dessa, você fica doido, você quer fazer justiça. E essas pessoas que estão aqui, eles têm prazer na injustiça e na maldade. Continua. Os ímpios erram um caminho. Olha aqui, que coisa legal. Ó, você pode aumentar um pouquinho mais a voz? Os ímpios erram o caminho. Os ímpios erram o caminho de onde? Desde o ventre. Desde o ventre. Meu Deus. Essa semente não vai vir boa, ela nunca vai aceitar Jesus. Essa semente não é de Deus. Os ímpios erram desde o ventre. Essa criança que está dentro desse ventre, ela não é de Deus. E aí você pode dizer, pastor, tudo vem de Deus. Meu querido, a Eva está dizendo que alcançou, adquiriu com o auxílio de Deus. Deus não deu para ela. Não foi Deus que deu aquela semente para ela. Porque o que vem de Deus não nos causa dor. Quando vem no tempo de Deus, nos dá prazer. Como que as mães gritam, isso é uma maldição que saiu de mim. Isso não presta. Por quê? Porque você sente dentro de você que não é. Mas quando Deus pega uma pessoa dessa injustiçada, uma criança dessa, porque uma criança dessa é estilo de Davi. Não essa. Mas o estilo de Davi é o quê? Davi tem 8 irmãos, mas ele é de mãe diferente. Por isso que ninguém gostava de Davi. Por isso que os irmãos tratavam Davi daquela maneira. Mas o pai amava Davi. Mas a Bíblia está dizendo, o salmista Davi, o próprio salmista Davi está dizendo que esse tipo de criança já nasce errada dentro do ventre. É uma semente errada que veio colocada ali dentro. Essa semente nunca vai aceitar Jesus. Nunca vai aceitar a Jesus, porque ela já veio errante. Ela já veio com um propósito, ser má. Olha a continuação do texto, continua. Desviam-se os mentirosos desde que nascem. Desvia-se os mentirosos desde que nascem. Seu veneno é como o veneno de serpente. De quem que são essas crianças? Tá vendo? Continua, por favor. Tapam os ouvidos como cobra que se... Tapa os ouvidos. Como cobra. Serpente tem ouvido? Mas você imagina um encantador com a flauta tocando? E a Nádia, ela faz isso? Mas parece que ela está ouvindo o que o encantador está tocando, mas ela não está ouvindo. Porque a direção dela está na língua. No olho. São como morcegos que liberam sonar
Ele vem voando, ele não enxerga durante o dia, ele não enxerga, então ele começa a gritar e liberando sons tão rápido, com frequências tão rápidas, que aonde bate e volta para ele tem algum obstáculo. Quando passa, ele sabe que está liberado para ele passar. E aí, morcegos, corujas, são animais de que tipo? Da noite. Então eles são de que semente? E aí você conclui. Animais noturnos. Se no passado já se fazia, já se mexia na genética, não mais agora. Por quê? Porque as mesmas pessoas, ou seja, as mesmas sementes daquelas pessoas do passado que são maus, elas vêm atravessando tempo, século, até chegar à humanidade de hoje. Não tanto quanto os que tem hoje, são menos, porque a nossa geração de seres está terminando. Porque estamos no 6º ano e só falta mais um ano para Jesus voltar. Aleluia. Agora preste sua atenção, continua. Como cobra que se faz de surdo, para não ouvir a música dos encantadores que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus, arranca, Senhor, as presas desses leões, despedaçam como a águia que escolhe. Quando empunhera o arco, caiam sem força as suas flechas, sejam como a lesma que se derrete pelo caminho. Seja como a lesma que se derrete pelo caminho. Continua. Como feto abortado, Como feto abortado. não vejam eles o sol. Não vejam eles o sol. Pô, parece que Davi está jogando maldição para todo mundo, né? Mas não está. Ele está falando da maldição que já está dentro do ventre. Ele está dizendo, Senhor, acaba com esses seres antes que eles cheguem. Só um minutinho. Abre para mim. Em Deuteronômio, no capítulo 7, eu vou encerrar aqui agora. Já vai dar 9 horas. Ah, não, agora que tá bom. Deuteronômio, capítulo 7, por favor. Agora é que vocês começaram a entender. Se não anotaram, vão perder, porque vocês não vão ouvir pastores na igreja de vocês ensinar isso, porque eles não têm ensinamento para isso. Deuteronômio, filha. Deuteronômio, capítulo 7. Aqui. Capítulo 7. Olha como a ordenança de Deus, você vai entender uma coisa muito séria aqui. Parece que esse Deus que eu estou falando, ele é demoníaco, mas não é, ele é Deus mesmo. Continua. Capítulo 7, 1. Quando o Senhor, o seu Deus, Quando o Senhor, o seu Deus, o fizer entrar na terra, o introduzir, o fizer entrar na terra, que terra? Terra de Canaã. para a qual vocês estão indo, Para a qual vocês estão indo? para dela tomarem posse, Para delas tomarem posse, ele expulsará diante de vocês muitas nações. expulsará diante de vocês muitas nações. Continua. Os hititas, Os hititas, os girgaceus, os gergaseus, os amorreus, os amorreus, os cananeus, os cananeus, os fariseus, cananeus da semente de Cã, os os fariseus, os heveus heveus. e os jebuseus. Veja, raça de gigantes. Porque Josué vai dar de cara com eles, não Moisés, Josué. Por isso que quando eles chegam dentro da terra de Canaã, que eles vão espiar a terra, eles vão trazer frutos da terra. Aqueles frutos foram modificados geneticamente. Porque eles são gigantes, como é que vai comer fruto pequeno? Então, geneticamente foi mudado. Então, para mudar geneticamente é porque tem alguém que trabalha com isso, que tem muito conhecimento de genética. Quando eles entraram, eles tomaram um susto. 2 homens para carregar um cacho de uva, que a gente pega com uma mãozinha. Eita, mistério. Mandará sobre ele raça que levar. Ninguém nunca falou isso para nós. E a gente ficava todo bobo, né? Poxa, um cacho de uva. Poxa, era... Não, querido. Peraí. Tem algo modificado. Você que não percebeu. Continua. São 7 nações maiores, São 7 nações maiores. mais fortes E mais fortes. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, Faça o quê?
e vocês tiverem derrotado, então vocês os destruirão totalmente. Destruíram totalmente. Olha aqui, Deus está mandando extermínio. Genocídio. Acaba com tudo. Continua. Não façam com elas tratado algum. Não faça com ela tratado algum. Não tenham piedade delas. E não tenha piedade delas. Não se casem com pessoas de lá. Não se case com pessoas de lá, Não deem suas filhas aos filhos delas. porque são semente má. Só um minutinho. A minha sensação é que eu conheço o Senhor. Eu fiquei te admirando antes, depois de eu conhecer. Eu fui deitar e falei, pô, você perguntei pra você, falei, Alexandre, pô, olha pra mim, por favor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Poxa, gente, eu queria ter, mas não tem mais tempo. Tem até meia-noite. Disse o Senhor a Samuel: Olha aqui, disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul, até quando estará a pena de Saul? havendo eu rejeitado, Sim. para que não reine sobre Israel? Olha aqui. Agora vai no 15, no capítulo 15, 1. 1 Samuel. Isso, 1 Samuel 15, 1. Disse Samuel a Saul: Disse Samuel a Saul. Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, Sim. sobre Israel. Sim. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Atenta, pois, agora, e aí você vai entender o capítulo 7 de Deuteronômio. Atenta, pois, agora o caminho do Senhor. Continua. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando ele subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada Continua. lhes poupas. Continua. Porém, matarás homem e mulher, Ó. menino Aqui, e aqui. criança. Vamos numerar. Matará homem, mulher, menino, criança, criança. bois e ovelhas. Peraí. Até os animais é do maligno. Meu Deus, é isso que eu tinha pensado quando eu li isso esse mês. Entenda. Por que Deus vai mandar matar mulher, homem, criança, velhos? Por que Deus está mandando exterminar para essas 7 nações? Ele está dizendo, não se envolva com elas, porque são sementes de Caim, são sementes de maligno. E o Salmo 58, versículo 1 ao 4, está dizendo que ele já nasceu errante. É que um boizinho nem dá pro gigante mesmo, tinha que ser um boi maior, né? Veja, gente. Esse Deus é carrasco demais para mandar matar todo mundo, e não é. Ele está dizendo, de tempo em tempo eu tenho que fazer um reset. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que a partir do seu pecado tu trabalharás na terra e do suor do teu rosto comerá, e eu permitirei que abrolhos e espinhos nasçam. Esses abrolhos e espinhos são espirituais, são coisas demoníacas, são seres espirituais malignos que está misturado nessa terra que foi contaminada. Então, para que Deus não permitisse, porque o texto diz que os seres de Gênesis capítulo 6, eles começaram a comer os animais e beberam sangue. E depois começaram a comer os pássaros. E não tem comida para sustentar o estômago, então vão comer seres humanos. E a Bíblia diz que o clamor dos seres humanos chegou ao céu. Se Deus deixasse eles continuar vivos, acabaria a semente de Deus. Por isso das mortes de hoje. Assim, coitadinho, não é coitadinho. É que você não vê como Deus vê. E você não entende o que Deus entende. E você não lê a palavra como deveria ler. Se você ler a palavra, você vai entender que Deus não está sendo injusto. Deus está nos poupando. Deus está dizendo, eu vou exterminar com essa semente má. Eu vou continuar com a minha semente boa, porque Deus é bom e tudo que Deus faz é bom. O texto do capítulo 1 de Gênesis até o final dele diz que Deus, tudo que fez, as 10 vezes, ele disse, haja e é bom. Glória a Deus.
Então o que é mal não foi Deus que fez. Mas pastor, por que ele deixou vir? Porque Deus é Deus. Deus não é injusto. Eu acho uma loucura para médicos. Não é para os que fazem os partos, que sabem daquelas coisas todas. E às vezes você tem que dizer, como você, que a vida e a morte estão na tua mão. Aí você pega a criança, tem aquele problema e tu sabe que essa criança vai dar problema para a mãe, vai dar problema para o pai. Mas se você é bom, alguma coisa aqui dentro de você vai falar, não mata. Mandarás subir e cantar. Mas se você for mal, você mata e diz, morreu no parto. Abatou, quer ter calar. Por quê? Porque eles vivem de sangue. Sangue é vida, é alma. Quando você está revoltada, chateada, aborrecida com o pai e com a mãe, tem um demônio do teu lado bebendo. Essa essência chamada raiva, ódio. Porque a única coisa que pode destruir é o amor. Eita, Jesus amado. Quando você vai para dentro de um campo de futebol, para dentro de um estádio de futebol, e tem gente de tudo quanto é jeito, embriagadas, então eles bebem daquela essência da embriaguez, daquela essência da prostituição, daquela essência da raiva. É a única coisa que pode quebrar tudo isso. Por isso que na sua casa há uma guerra. Por quê? O marido quer uma coisa, a mulher quer outra, ninguém se concorda, ninguém concorda, não concorda, começa a haver divisão, houve divisão, então tem alguém bebendo essa essência. Sabendo você que é isso, o que tu faz? Entra em concordância e começa a orar. Porque como uma pessoa que estava 5 minutos de boa com você, já está brigando com você, alguma coisa aconteceu. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Isso que então uma vez que eu sei os antídotos para não deixar com que esse mal prolifere, então eu vou usar um antídoto. Então a pergunta é, tinha muita coisa, mas a pergunta é, conseguiu identificar então a semente boa e a semente má? Agora, eu não vou mandar você abrir, mas lembra do texto da parábola do joio e do trigo? E lembra? Sim. A Bíblia diz que o Senhor, o dono da fazenda, plantou o trigo. Quem era o trigo? A primeira semente. Abel. Aí a Bíblia diz que durante a noite o inimigo plantou o joio. Quem era o joio? Caim. Estava tudo escrito. E aí, os funcionários da fazenda, que são os anjos, disseram, Senhor, quer que nós separamos o joio do trigo? E o joio, ele é semelhante ao trigo, mas ele não é trigo. E fora o joio e o trigo, tem um terceiro. Pastor, tem um terceiro? Tem. Qual é o terceiro? O terceiro é a palha. Que não é joio, que não é trigo, mas é palha. E que é a palha, pastor? Aqueles que simpatizam com o mal. Esses vão ser queimados com fogo. Aí ele disse, espera que até chegue o tempo da colheita. Então veja, quantos joios e quantos trigos vieram desde Adão e Eva até agora. E por que ainda não acabou o trigo e não acabou o joio? Porque ainda não chegou o final dessa colheita. Mas quando chegar o final dessa colheita, ele diz, e o trigo se colocará. E o que é o trigo? O trigo somos nós. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem de Deus, então o homem era feito de luz. Quando o homem pecou, a luz que estava para fora entrou para dentro e nasceu esse corpo. Essa pele. E o que é tribulação? Tribulação é justamente quando vai tirar da casca o que está dentro, que é branco do trigo. Então nós precisamos passar por essas lutas que nós estamos passando diária, cotidiana, para saber se você é trigo, se você é joio. Porque eu só vou saber quem é você, se você é do bem ou se você é do mal, mediante a tribulação que você passa diária, pelas lutas que você passa. Se você é de Deus, porque a palavra tribulação vem de trigo, se você é de Deus, você vai se manter e você vai entender que você está lutando. E é que está, essas pessoas que estão no meio de nós, que é justamente essa semente mais,
elas são as sementes e elas são as pessoas que vai nos fazer voltar para o céu. São elas. Elas não voltam. Então, olha o que diz o texto. Eu quero mencionar para nós o texto de Apocalipse 12, versículo 3. E aí você vai entender tudo isso. Vai aprendendo, Josão. Apocalipse 12, 3. Viu-se também outro sinal no céu, E viu-se um sinal no céu. e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Presta atenção. Repete de novo. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. Preste bem atenção nisso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas cabeças? 10 cabeças. Aqui está começando o chakra. São 7 portais que nós temos, que também vai coincidir com as 7 taças da ira, que também vai coincidir com as 7 pontas do candelabro. São 7. São 7 portais, começando do pé, que é a terra. Segundo, é justamente aqui, que é o sexo, a reprodução. Depois nós temos aqui o terceiro, que está no umbigo. O quarto, que está no peito. O quinto, que está na garganta e a boca. O sexto, testa, porque na testa tem 3 olhos. Porque o terceiro olho é justamente o olho dimensional, que você não olha, porque ele disse que eu não olho como os homens vê, porque tudo que o homem vê é natural, mas eu tenho um olho espiritual. E o sétimo, a coroa. 10 mundos, com mais 7 portais. Continua. Ele tem 10 chifres, ele tem 10 cabeças. 7 cabeças, 7 cabeças, 10 chifres, 10 chifres. 7 diademas. Continua. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. A sua cauda arrastou até essa parte das estrelas do céu, correto? Guarda isso. A sua cauda arrastou até essa parte. Terça parte de 33 dá 11 bilhões. Porque ele criou 33 bilhões. 11 bilhões. Bem, 11 bilhões vai desaparecer do nada. Vamos continuar. As quais lançou para a terra. As quais lançou para onde? Para a terra. Mas não tem como colocar 11 bilhões de pessoas na Terra, mas já estamos na faixa etária de quase 8 bilhões. Estamos em 7 para 11, faltam 4. Mas você percebeu que de 1995 para cá, o tanto de criança que já nasceu? E ninguém fez a conta? Continua na visão. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Sim. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem foi que nasceu mesmo diante da mulher e da mulher? Jesus. E quem é o dragão? Lúcifer. Vamos lá. Está no versículo qual? Sim. Tá bom. Pode continuar. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Opa! Jesus voltou para casa. Crucificação, voltou para casa. Continua. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Porque a mulher é a mãe, o Espírito Santo. Tem que correr. Continua. Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. 3 anos e meio. Continua. Houve peleja no céu. Houve guerra no céu, batalha no céu.
Continua. Miguel Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. 11 bilhões, 11 bilhões. Também pelejaram o dragão e seus anjos. E aí? Todavia não prevaleceram. Sim. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Segura. Ó, por que caíste, ó estrela d'alva? Por que perdeste o teu lugar e foram expulsos? Veja, Isaías e Ezequiel estão apontando uma coisa do futuro, ou do passado, que para nós parece ser futuro. Mas isso já aconteceu. O que Isaías e o que Ezequiel viu está sendo testificado agora em Apocalipse, só que isso já aconteceu. Não vai acontecer mais. Por quê? Porque a terça parte dos anjos, que somos nós, estamos aqui em tempo nascendo para que se complete o período de 11 bilhões. Mas uma parte de 11 bilhões lutou com uma outra parte do céu. Uma parte de anjos bons lutou com uma parte de anjos maus. Se tivesse duas partes, que éramos nós, e estivéssemos lá, então não teríamos perdido a batalha. Não precisaria ter essa batalha do Armagedon. Eles já teriam sido destruídos. Mas como não nos colocamos na posição que deveríamos de ser, então quem eu sou? Eu sou a parte neutra. Lembra que tudo vai ter três. Jesus disse assim, ó, pois que você não é frio e nem quente. Era toque Por quê? Porque somos neutros. Que tipo de neutro? Eu não quero tomar partido nessa briga. E aqui na terra não tem como ser neutro. Tu vai brigar, meu irmão. Porque você vai ter que voltar para o céu, você vai ter que terminar uma guerra que você deixou para trás. Isso é para a existência. Está entendendo? Você consegue compreender isso? Como é que sua vida é uma vida de guerra? Até que você aprenda o que é guerra. Não adianta, não, eu sou bonzinho, não vou entrar na guerra. Vai ter que entrar na guerra. Tu nasceu para brigar e vai morrer brigando. E quando voltar para casa, vai voltar para a guerra. E eu tô doido para dar um cacete nesse demônio. Você está entendendo isso? Isso é sério, isso não é mentira. Eu estou provando para você dentro da Bíblia. Continua. E foi expulso. E foi expulso? Perdão, a antiga serpente. Está vendo como é que ele foi expulso do céu? O que Isaías está dizendo? Continua. Que se chama Diabo e Satanás. Oh, que se chama o quê? Diabo, Satanás. Continua. O sedutor de todo mundo. Ah, o sedutor de todo mundo. Continua. Sim, foi atirado para a terra. Para onde? Os caras estão aqui com a gente, meu irmão. Tu achou que ia ficar tudo tranquilo, que ia ficar aqui na terra, de moleza, de bobeira. Né? Tranquilão. Vivendo aqui de beleza. Deus falou, vou botar o teu inimigo do teu lado. Deus podia ter mandado isso para o quinto inferno. Deus falou, não, vou mandar isso para a terra. E não desceu uma galerinha de fraco poder, sabendo que os mais fortes foram presos. E estão presos por cadeia de escuridade que está lá em Apocalipse 9. Mas eles vão ser soltos. Quando você fala sobre demônios, você diz assim, poxa, quem são os demônios? Porque só existe anjos, anjos caídos e anjos neutros. Quem são os demônios? Os demônios são os filhos dos anjos caídos. São os néfilis. Eles nem são do céu, nem são da terra. São espíritos que vagam pela terra. São isso. Os anjos caídos estão presos. Mas tem um remanescente de demônios ainda, de anjos ainda, que não foram presos todos. Então, se eu for contar, se eu for parar para entender, o que falta acontecer na terra agora? Do livro de Apocalipse. Uma coisa.
aparecer o anticristo. E a batalha do Armagedon. Veja, Satanás é o único ser com os seus demônios que não passaram pelo portal das águas. Todos nós passamos como Jesus passou, mas ele não. E tudo que ele toca, ele destrói. E aí entra aquela palavra chamada IA. O que significa? Inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Com todos os filmes ela cria o quê? Robô. Então o robô é o único corpo que suportaria esse ser. E aí, entre os chips, e aí um camarada lá dos Estados Unidos fez um chip que pode ligar com o cérebro. E está fazendo essas robóticas todas. Isso é um preparo para quem vir. E a igreja está assim, ó, brigando uma com a outra, querendo construir palácios e templos aqui na terra. E esquecendo que o tempo está curto. Continua. Então ouvi grande voz do céu. Aonde que ouviu essa voz? No céu. Então ele estava. Agora veio a salvação. Agora veio a salvação. No reino do nosso Deus. No reino do nosso Deus. A autoridade do seu Cristo. A autoridade do seu Pois Cristo. foi expulso o acusador. O de que nossos foi irmãos. expulso o acusador, que nos acusava de dia e de noite. Continua. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Continua. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Opa, pelo sangue do Cordeiro, sacrifício. E por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É importante você testemunhar. Isso é vida. Continua. Por isso, festejai, ó céus, Por isso, se alegrai-vos, ó céu. Continua. e vós, os que neles habitais. E vocês que ficaram aqui em cima, se alegra. Agora é só. Ai da terra e Ai, do da mar, terra e do mar. pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que pouco tempo? Porque outrora ele é eterno. E ele estava no Kairós de Deus. E agora ele entrou no nosso Cronos. Ele envelhece como nós. Por isso que ele vai, a Bíblia diz, que tu morrerás como homem. Porque ele entrou no nosso Cronos. Então não existe vida longe de Deus. Que fala Isaías 54. É tu o homem que fazias nações. Então observa. Ah, mas eu vou criar uma nave espacial e vou para Marte. Não tem como sair do domo. Nós estamos presos aqui. Só existe uma maneira de sair. Ou morrendo ou sendo arrebatado. Só Jesus, quando voltar, que ele vai abrir a tampa desse domo e vai nos levar. Glória a Deus. É pelo testemunho que ele deixava. Mas agora entendemos o que é a semente do mal. Jesus luta com essa semente do mal. Depois anota aí. Anote aí vocês. João capítulo 8, versículo 35 ao 44. Jesus vai lutar com essa semente. Quando Jesus diz assim para nós que o Pai arrendou a sua terra, e mandou os seus empregados ir buscarem o dinheiro do arrendamento. E quando chegou os homens que foram buscar o dinheiro do arrendamento, os que estavam na terra governando, humilharam, maltrataram, bateram. Deus pegou e mandou uma segunda quantidade de pessoas dele para que fosse lá e pegasse. E aconteceu a mesma coisa. Aí, o dono está fazendo assim, eu vou mandar então o meu filho, porque eles vão saber que a autoridade é meu filho. E eles vão obedecer porque é meu filho. Mas o próprio dono da fazenda sabia que já que eles não respeitaram quem ele mandou, então não vai respeitar o filho. Essa é a situação do que Jesus passou. Pegaram Jesus e maltrataram, crucificaram e mataram. E ele diz assim, e o que o pai de família vai fazer quando vier buscar? Nossa. Você pode aplaudir Jesus?
Glória a Deus. Ele vai encerrar com aquele texto que o senhor estava agora, Apocalipse. Fecha o finalzinho, vai até o 16. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. sim, E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. continua. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Semente, nós. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Sabe o que é isso? Se pôs em pé na areia do mar? Gog e Magog, a última batalha, Armagedon. Está preparado para essa guerra? Eu acho que essa é da Tabas. Entende agora? Nós temos duas sementes. Entende agora um pouquinho da história? É Bíblia. Se você crê na Bíblia, eu não pulei nada. Eu só mostrei para você os acontecimentos e aquilo que ainda vai acontecer. Tem muito mais do que ele me deu, ele tem me dado. Você não está aqui porque você não sabia. Você está aqui porque você sabia. E foi você que está. Você está aqui porque você decidiu estar aqui. Eu ainda prego sobre o contrato que nós fizemos com ele para estar aqui. Ninguém está aqui porque não sabia. Então qual é o pecado? Foi o fruto? Foi porque comeu um fruto? Não. Tu vai comer o fruto de novo. A Bíblia diz que lá no capítulo 21 de Apocalipse diz que vai ter uma árvore. E essa árvore vai ter um fruto. De 12 meses, o mês de sal, você vai comer do fruto, é necessário, porque isso é o fruto da vida. Jesus comeu, os anjos comem, todos eles comem. Aí onde eu falei sobre a colmeia, sobre as abelhas. Se dar-se-á o mel normal para as abelhas normais, mas para aquelas que têm já maturidade, vai comer da geleia real, aonde todos os seus. Uma vez que não tem essa esfera aqui, uma vez que não tem essa esfera, ela é a árvore da vida. Não tem essa esfera daqui do meio, ela é a árvore da vida. Uma vez que ela tem essa esfera aqui do meio, você está pronto para casar. No céu não se casa, não dá casamento. Por que no céu não se casa nem se dá casamento? Porque o céu está em guerra. E toda vez que tem guerra, não tem condições de se casar. Por que tu vai se casar no tempo de guerra se você a qualquer momento pode ser chamado para o alistamento? Então haverá um tempo que quando tiver tudo em paz, você vai passar por todas essas áreas que eu acabei de falar. E quando chegar aqui, você está pronto para ter famílias novamente. Por quê? Porque se 1/3 de 11 bilhões não vai voltar nunca mais para o céu, e dentro dos 11 bilhões que está aqui na Terra, nem todo mundo vai subir, então o céu vai ficar vazio. E se o céu vai ficar vazio, vamos ter que repovoar o céu. Eita, porra. Se você vai casar com a mesma esposa, não me pergunte porque eu não sei. É você. Tu vai dizer, pastor, será que eu vou botar para minha mulher? Sei não, querido, estou nem aí para você. Se vira. É o nível de maturidade que você vai ter. Então imagina, só que agora, com esse reset, é tudo novo. E eis que se fez tudo novo. Aí, até uma coisa melhor, que os mares não vão existir mais, serão rios. Então, se vai ser rio, nós vamos voltar lá para o Éden. Lá para o Éden. Glória a Deus. Porque o que impede de ter mais gente na terra não é o mar,
mantendo o mar. Aí Paulo disse, conheço um homem que não sei se no corpo, no espírito, foi levado até o terceiro céu, no Éden, e viu coisas inefáveis que não pode dizer ao homem, porque o homem não tem capacidade, nesse momento não tem capacidade de entender. Aí Deus falou, não quero deixar o homem sem entendimento. Levanta João, evangelista, e diz, e eis que vem aqui até o céu, sobe aqui até o céu. E ele subiu e Deus começou a mostrar coisas profundas. É o que Deus tem mostrado para mim. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Ele vai abençoar.